Olá, olá, boa noite. Estamos de volta com a nossa live, né, com o nosso palestrante Vicente Andrade. Na primeira hora desta live, nós tivemos, né, a honra, o privilégio de conhecer mais sobre comunicação social, né, acerca um pouco da história. Vicente nos trouxe um pouco da história desde a dominação da Igreja Católica até a Reforma Protestante, nos trouxe uma aula de história dentro da comunicação social. Agora nós iremos falar, o nosso palestrante, melhor dizendo, irá trazer para nós um pouco mais do conhecimento acerca de fluxo de informação. Ele vai estar concluindo, né, que a parte de comunicação social, e logo em seguida ele vai estar falando sobre esse fluxo de informação. Não saia daí, continue convidando pessoas, porque o tema está super importante, está realmente cheio de informações, de história, o que nos traz, o que nos enriquece a nossa mente. Como a gente já sabe, a mente que se abre para um novo conhecimento, ela nunca mais se torna ou retorna ao tamanho anterior. Ok? Vamos ver se o Vicente já está aqui, para que a gente possa convidá-lo novamente. Pronto, já está aqui. A informação, quem traz é o nosso Vicente Andrade. Pronto, Vicente, eu estava falando que nosso computador travou aí justamente na hora que estava completando a nossa primeira hora de live. Então a gente ia ter que encerrar, né, do mesmo jeito. Não, mas eu já passei para o pessoal que está entrando agora um resumo breve do que você falou acerca de comunicação social, e também nos trazendo muita história dentro da comunicação social. E eu tenho certeza que você vai trazer mais informações acerca dos meios de comunicação, os meios de comunicação, né, em massa, muito utilizados. Vai nos trazer também sobre fluxo de informação, que é a qualidade dessa informação. Mas, meu irmão, manda ver aí. Beleza, vamos nessa. O Instagram tem dessa, até chega uma hora e ele, não, velho, peraí, vamos parar e vamos voltar de novo. O Instagram é show também. Veja só, quando a gente fala, Marcondes, em fluxo de informação, né? Vicente, o que é esse fluxo de informação? Não sei quem foi que falou recentemente. Antes a gente tinha a retenção da informação, hoje a gente tem um fluxo inteiramente... Foi a Amanda, não foi? Então, antes a gente tinha a retenção, né, da informação, hoje a gente tem um excesso de informação. Esse excesso de informação, né, eu estava falando sobre a questão dos conceitos de cidadania, né, é importante a gente perceber esse processo de cidadania, porque assim, ó, esse excesso de informação, por mais que ele gere conhecimento, ele atrapalha mais um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você está lendo lendo um artigo pela internet, aí você começa a ler a internet sobre cidadania e coisa e tal, aí embaixo aí aparece um outro tema que é sugestivo, e aí aparece um link. Quando você não tem uma atenção, imediatamente você clica naquele link e já vai para outra informação. Você não segue com a mesma informação. Aí, como a gente está numa cidade pequena, aí eu vou trazer a discussão para a cidade de Piauí, né? Por exemplo, o fluxo de informação dentro da nossa cidade. O que que nós, piauenses, ou qualquer outro lugar, de qualquer outra cidade, sabemos da nossa cidade? Tipo assim, você liga o rádio hoje, ou você liga uma TV, ou você... Peraí, que informação que eu tenho da minha cidade? O que que teve da minha cidade que eu sei, que eu posso dizer assim, não, isso aqui é da minha cidade, a não ser os que têm livros, né? Tem os livros, mas, assim, dentro do processo da comunicação, o que é que houve no nosso rádio? Ou na nossa cidade, o que que sabemos sobre isso? Você, por exemplo, aqui, digamos assim, a gente tem a estação da TV, que é a TV, que são as TVs que a gente tem canal aberto e canal fechado. Mas o que que isso gera de conhecimento para nós que moramos aqui na cidade de Piauí?
de um conhecimento crítico, de conhecimento onde a gente consiga, como é que se diz? Eu vou falar para não pontuar, onde a gente consiga ter uma evolução de pensamento dentro dos meios de comunicação. Por exemplo, você liga o rádio, hoje, não é, aí no sentido, uma crítica construtiva, né? Você liga o rádio hoje, você liga a internet hoje, o fulano de tal morreu aqui, ciclano de tal morreu lá, teve uma batida de carro aqui, o outro foi preso não sei aonde, tem notícia de Itabuna em tal lugar, tem notícia de Ilhéus em tal lugar. Então, ou seja, esse fluxo de informação, e mais ainda pelo WhatsApp, você está no WhatsApp, você recebe uma quantidade de informação que é incrível. Você percebe que a fake news, ela alterou ela deu um significado muito grande nas eleições. Então, assim, a gente está vivendo um período que a gente precisa ter um certo cuidado com o que a gente escolhe ver ou ler. Porque tem muita coisa que precisa ser analisado. Sabe, Marcondes, não estou aqui, porque eu acho que cada um tem o seu gosto, cada um pode assistir aquilo, é livre. Olha, eu gosto de ver morte, acidente de carro. Olha, eu gosto de ver bagaceira. Pode ver. Eu não estou dizendo que que é errado, não, é certo. Só que o que isso gera? Aí você entra na questão, o que isso gera de criticidade para nós? Sabe? O que isso, enquanto universitários, aqui eu estou conversando com um público universitário, com pessoas, querendo ou não, têm um acesso, é privilegiado, porque quem está na universidade hoje é privilegiado, Marcondes, porque muita gente queria estar também, mas não tem condição de estar. Então, assim, ou de universidade pública ou privada, quem faz parte tem um certo privilégio. Mas, assim, esse fluxo de informação, você está na internet, às vezes, eu não vou mentir para você, não. Às vezes eu paro na internet e fico vendo coisa para dar risada, porque tem coisas muito engraçadas, né? É importante separar um pouco e rir também, né? Tem muitas coisas engraçadas. Só que é o seguinte, até que ponto esse fluxo de informação vai ajudar com que a gente possa progredir, não é? Aí entra a questão... No dia a dia, né? Vamos dizer assim, no dia a dia, né? No dia a dia nosso. Exato. Né? Como você falou, às vezes a pessoa fica assistindo tal canal de lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, CNN, etc. Aí ele se enche de informação, realmente se encheu de informação, e daqui a pouco tá ele querendo resolver os problemas lá dos Estados Unidos. Exatamente. Mas na rua dele tá cheio de problema para ser resolvido. Exatamente. Ô, Marcondes, veja só, uma coisa engraçada que eu estava conversando com uma amiga minha, uma psicóloga. Eu perguntei para ela, eu disse assim, fulana, as informações que a gente vê todos os dias em sites, em TVs, informações de morte ou de alguma coisa, pode gerar um medo na sociedade? Tu já percebeu quantas pessoas estão com medo, não do coronavírus, que tem que ficar com medo mesmo, ficar em casa, não é para sair, não. Eu estou falando de uma outra condição. De medo, coronavírus pode ficar com medo para ficar em casa mesmo. Eu estou falando do outro sentido. Por mais que esteja perigoso, mas as pessoas estão com medo. Cada vez mais as pessoas estão com medo dos seres humanos. Por mais difícil que esteja, mas as pessoas estão ficando com medo. Agora, esse medo é devido ao quê? Pode ser sugerido também pela questão desse fluxo de informação. Se você abre qualquer site hoje, a primeira coisa que você vai ver estampado é o sangue. A primeira coisa que você vai abrir é uma tragédia. Então, assim, isso tem deixado muita gente preocupada, principalmente jornalistas, sabe? Principalmente as pessoas que botam a mão assim na cabeça, meu Deus, o que é que eu estou vendo? As disseminações, olha, outra coisa, o WhatsApp. O WhatsApp é um lugar, claro que tem as suas exceções, tá? Não estou dizendo que é tudo parecido, não estou generalizando. Mas o WhatsApp é um lugar onde tem uma diversidade de informação e muitas das informações são acidentes, são pessoas mortas, são pessoas, sabe? Então, assim, a gente precisa entender esse fluxo de informação.
E esse fluxo de informação, Vicente, é bom, de certo modo do outro lado é pior ainda. Como está falando aqui a Amanda Cavalho, assim, é muita informação sem responsabilidade. Verdade. Você pega aqui, ó, informação, pô, eu achei legal, você nem sequer, a pessoa nem sequer tem a capacidade, não vou dizer capacidade, mas tem a curiosidade de pesquisar se aquilo é real. Você vai passando para outra pessoa, e aí você vai disseminando. Com a internet hoje, quem tem acesso à internet, quem tem acesso ao celular, está muito mais vulnerável do que quem não tem. Porque assim, você pega informação e você vai passando informação, então você acaba se perdendo, sabe? Então assim, o que é que eu defendo assim, no sentido de combater o fluxo de informação? É a gente criar a nossa própria informação, sabe? Eu queria, na verdade, pontuar algumas coisas. Por exemplo, vocês fizeram, eu tomei conhecimento, e eu achei muito bacana, eu queria parabenizar aqui também, vocês fizeram, os estudantes de ADM fizeram uma pesquisa do comércio ipiauense. Fizeram como é o tratamento, não sei se foi isso, né? Fizeram como é o tratamento, fizeram uma pesquisa de campo muito bacana. Eu achei sensacional como é o atendimento, as pessoas que atendem. Então, assim, para Ipiaú, esse tipo de pesquisa, que é um comércio pequeno, é muito importante. E precisa ter muito mais pesquisa sobre isso para que a gente possa gerar o próprio conteúdo. Olha o que eu falei lá atrás. Se a gente tem mais conteúdo, a gente tem mais poder de indagar, de criar mais interrogações para que a gente possa chegar a uma conclusão, que nunca vai chegar a uma conclusão. Mas, por exemplo, vocês fazem uma pesquisa dessa, você demonstra para a galera da CDL, vocês estão gerando conteúdo. Os estudantes hoje, quando pesquisa, eu tenho conversado, converso muito com o professor Giorgio, quero mandar um abraço para o professor Giorgio, toda a comunidade da UNEB também. Então, assim, é preciso gerar conteúdo, pesquisas, dentro da cidade de Piauí, para que a gente possa dominar a nossa cidade. Porque não adianta a gente pegar um dado de São Paulo e trazer para Piauí. Não se batem. Eu estava conversando com um amigo meu lá de São Paulo, a gente sempre conversa com o J. Fagner, ele é daqui de Piauí, mas é jornalista lá em São Paulo. A gente estava debatendo essas diferenças de informações. Em São Paulo, o jornalismo é de um jeito, aqui em Piauí já é de outro. Então, varia de acordo com as nossas necessidades. Sabe como é? É a mesma forma tática, não é? De como elaborar uma matéria, de como fazer. É a mesma coisa tecnicamente, mas a visão é outra. Você não adianta querer impulsionar algo de uma cidade grande numa cidade pequena se aqui o pensamento é outro. Você me entende? Então, esse fluxo de informação é preciso ter um certo cuidado. Mas quem é que precisa ter certo cuidado? Somos nós. Somos nós. Não é... O fluxo de informação vai ter. Agora que vai ser impossível. Agora não tem igreja, agora não tem igreja, agora não tem poder judiciário, agora não tem nada. Abaixo de Deus, Senhor. Agora, o fluxo de informação é constante. Ou a gente se alimenta daquilo que a gente precisa ver, ou o fluxo de informação não vai parar. A gente vai voltar lá naquela parte da fonte, né? Exatamente. Exatamente. Porque assim, a gente precisa ser alimentado de informação, mas informação de qualidade. E o que a gente tem visto é uma quantidade de informação, de fontes, onde são duplicadas, replicadas, e isso tem trazido muita confusão, como a Egli, né, acabou de falar aí mais cedo, né, que ela fica perdidinha em meio a tantas informações sem saber a realidade. Agora, para saber a realidade, Vicente, eu preciso primeiro trazer isso para perto de mim, né? Eu não tenho como trazer a informação de São Paulo para perto de mim, se lá tem várias fontes e eu não estou lá, né? Mas a nível de Piauí,
por mais informações que surjam, mais fontes que surjam, tá aqui perto, eu tenho como averiguar essa informação. Então, consertar São Paulo antes de consertar a sua cidade é muito complicado, né? Opinar sobre isso, sobre aquilo. Eu vejo as pessoas opinando sobre diversas informações baseado no que elas leram sem saber se aquilo que leu é verdade ou não. Exatamente. É importante, é importantíssimo essa sua indagação. Porque assim, ó, por exemplo, aí, Vicente, aí que você fala, Vicente, e aí como é que faz para a gente gerar um conteúdo dentro da nossa cidade que alimente a nossa cidade? Olha, eu não estou aqui dizendo, viu, Marcondes, que não é para que a gente possa saber das outras informações. Não, pelo contrário. Não, lógico. A gente, não, com certeza. a gente precisa de outras informações até mesmo para a gente criar um Paralelo. Um paralelo. Mas assim, a gente precisa criar conteúdo dentro da nossa cidade, sabe? Vicente, como é que a gente cria o conteúdo dentro da nossa cidade? Aí somos nós que temos acesso à universidade, somos nós que temos o poder, assim, né, de dizer assim, de ter um acesso a um livro, de ter acesso a uma academia, de poder estar disseminando esse conhecimento de uma maneira mais científica, não é? Mais científica. Enfim, aí entra a questão, né, que eu iria colocar, que é a questão da comunicação comunitária. A comunicação comunitária, ela surgiu da necessidade para que a comunidade pudesse falar os seus anseios, os seus sonhos. Não é? E, por exemplo, no bairro tal não tem acesso a saneamento básico. A minha travou? Agora voltou. Voltou, né? Então, assim, Marcondes, como é que a gente consegue gerar um conteúdo dentro da nossa cidade? Aí é um processo, como eu falei, que cabe a nós. Cabe a nós, enquanto, eu vou colocar como privilegiados, por ter acesso a isso aqui, à internet, a esse bate-papo, a entender quais são os problemas. A partir do momento que a universidade, ou que jornalistas, ou que estudiosos, enfim, começam a perceber os problemas da nossa cidade, a gente vai gerando conteúdo, sabe? Hoje mesmo, qual é o índice de analfabetismo em Piauí? A gente não tem. Qual é, por exemplo, a defasagem escolar? A gente não tem, sabe? Por que os estudantes não estão indo mais para a escola? A gente não sabe disso. Né? O desequilíbrio familiar. Então, assim, são coisas que estão no cotidiano do social que a gente precisa entender para tentar consertar o nosso município. Consertar o nosso município, eu estou falando a nossa comunidade. A gente primeiro tem uma frase, inclusive até mesmo do Freire, que diz assim, primeiro você conserta o seu pedacinho, para depois você tentar consertar o dos outros. Né? Eu vejo muita gente brigar, porque a Venezuela está assim, vai para lá, bicho. Vai para lá, tu tenta consertar lá. Trazendo para mais perto ainda, primeiro a gente se conserta como ser humano, individualmente, né? Depois a gente parte para a sociedade a qual a gente está inserido, para depois a gente ver aquela sociedade que está mais distante. Então, tudo começa a partir de nós, né? Exatamente. Primeiro tem a evolução interna, né? Que o Freire também, Paulo Freire ainda fala sobre, primeiro você tem que fazer uma revolução interna, tu tem que conversar contigo lá dentro, para depois você começar a tentar, é isso, você precisa saber exatamente o que você quer, para onde você quer ir. Não, eu só quero me formar e dar minha aula e fazer coisa. Não, eu quero ajudar a comunidade. O outro, não, eu quero ficar rico, ganhar dinheiro, sabe? Enfim, cada um tem seus sonhos, tem suas peculiaridades, não é? Então, assim, mas dentro dessa peculiaridade você precisa ter um entendimento interno, né? Eu acredito, como comunicador social,
assim como também outros diversos, que, tipo assim, a comunicação social, ela deve ser voltada para a nossa comunidade, para a comunidade, poder externar os seus anseios, as alegrias, sabe, para que os sonhos, para que a gente possa ter uma outra visão dentro da comunicação e dentro dos estudos. Né? Eu acho que a gente pode pontuar, assim como tem você que gera emprego, tem outros também, várias pessoas. Então, assim, existe o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Não, eu quero criar informações. Eu quero ter informações. Então, assim, esse o processo que a gente precisa entender. Fluxo de informação vai estar aí, ela nunca vai deixar de existir. Fluxo de informação agora vai ser pior. Agora se você deixar assim, ó, um dia, deixa assim, ó, meia hora o seu celular com o seu zap parado. Eu não vou ficar meia hora no seu celular. Quando você volta, você vai olhar o zap, você vai olhar o... podia ter uma enxurrada. Não é? Então, enxurrada, fala, velho, tem 200 mil mensagens, não é? Então, assim, basicamente isso. Então, quer dizer que o que está ruim ainda pode piorar, né? Pode piorar. Pode piorar. Não querendo dizer que ele é Murphy, né? A lei de Murphy, né? Tá ruim, pode piorar, né? Mais ainda. Daí a importância de buscar o conhecimento, dentro desse fluxo de conhecimento, reter aquilo que realmente é verdade, aquilo que é confiável, deixar de lado, uma palavra que está muito em moda, né? Deixar de lado a ideologia e passar a buscar uma informação com qualidade. Porque às vezes a informação ela chega até a gente, Vicente, mas, né? A gente chega até a gente, mas a gente, pelo nosso modo de pensar, pela nossa ideologia, pelo nosso preconceito, a gente descarta certas informações, né? Dizendo que elas são inverídicas, dizendo que elas são... colocamos até no rol das fake news, por aquela informação não ser condizente ou coerente com o que nós pensamos. E não é assim, não é isso? Exato. A gente precisa enxugar, na verdade, né? Enxugar essas informações. Né? Tem informações que são válidas, por mais que não sejam competentes ao que nós acreditamos. Né? Ao que todos nós... Muita gente vai ler uma informação que não condiz com a pessoa, mas é uma informação válida. Então, assim, é preciso ter digamos assim, esse garimpo das informações. Né? Então, só analisando a primeira live, a gente falou da evolução da comunicação. Depois disso, a gente trouxe, né, a evolução dessa comunicação. Antes o conhecimento era restrito, hoje tem conhecimento mais, né? Conhecimento mais, assim, no sentido de fluxo de informação, até porque o conhecimento nunca se esgota. Quanto mais você conhece, mais você quer aprender mais você, né, mais você diz, rapaz, surgiu uma dúvida aqui, lá não... Sabe, você sempre vai buscar conhecimento quando você tem a capacidade, não vou dizer capacidade, mas quando você tem a curiosidade de sempre aprender mais. E cada vez você vai aprendendo mais, você vai sabendo que você não sabe de nada. Né? O que a gente está fazendo aqui é uma troca de informação. E aí eu vou trazer uma frase do Paulo Freire. Porra, eu amo demais aquele bicho. Ele diz assim, ó, não existe saber mais ou saber menos. Existe saberes diferenciados. Né? Então, assim, cada um tem a sua base de conhecimento, que você fazendo a troca de informação, duas informações, ao invés de... eu quero pontuar, deixar claro, ver se tem alguma pergunta também para a comunidade, né? Esse tipo de atenção, né? Porque a gente vê, por exemplo, uma coisa também, ó, você que tem filho pequeno, quem tem filho pequeno que tem que estar prestando, por exemplo, atenção no que é que ele olha na internet, porque hoje o guri está muito mais atento do que a gente, viu?
pela internet. Pega aqui na internet, já sabe botar o joguinho, já sabe tirar. Então, como a gente tem a preocupação do que ele está vendo na internet, a gente também precisa ter preocupação com o que a gente está vendo. E, a partir disso, gerar essa forma de conhecimento. Então, assim, esse é o papo que a gente bateu, eu trouxe aqui, a gente já está também bastante tempo também conversando sobre isso. É inesgotável os assuntos, né? É inesgotável, né? Esse fluxo de informação, a nós que somos estudantes, a nós que temos acesso ao conhecimento, né? É preciso estudar mais sobre isso, né? Eu entendo um pouco sobre essa questão, mas não é o suficiente para que a gente possa esgotar os conhecimentos, né? Esgotar tudo, porque é muita coisa que a gente precisa entender ainda, né? Principalmente as fake news. Tem gente que solta cada fake news e que eu recebo todos os dias, que não é brincadeira. Que não é brincadeira. Bote fé no que eu estou dizendo. Que as fake news que a gente recebe diariamente. Eu boto fé. Tem hora que eu boto a mão na cabeça, eu falei, meu Jesus Cristo, isso é verdade. Aí, tipo, não tem como debater, véio, não tem como. E por mais que a gente tente, uma coisa que eu digo assim, ó, não, a gente não vai conseguir eliminar essas fake news. Sempre vai existir fake news, notícias falsas. Uma coisa que eu abomino nessa questão do jornalismo é o furo, é querer fazer o furo de reportagem, e esse furo de reportagem ser um furo mesmo. Porque, às vezes, às vezes o furo de reportagem, não é, dentro da informação, acha que eu dei a notícia primeiro. Não dê a notícia primeiro. Pode dar a notícia por último, mas dê uma notícia mais embasada. Aconteceu isso aqui. Não, vai buscar fonte, vai saber mais. Então, não adianta a gente querer fazer um furo de reportagem para ter audiência e, de fato, trazer uma notícia que não representa nenhum tipo de... A mesma coisa que eu estou falando para todo mundo aqui, ó, também, quando eu converso sobre essa questão de fluxo de informação. Os meios de comunicação, tipo, tem 200 casos de coronavírus. Tipo assim, a matéria é sempre a mesma. Mais um caso, ou seja, não traz a fonte de que por que está crescendo o número de coronavírus. Está crescendo o número de coronavírus porque a maioria da população não está seguindo as regras, está saindo de casa porque não está tendo os cuidados de lavar a mão, de passar álcool, ou seja, não tem isso. Eu não vejo discutir isso na mídia, não é? Eu não vejo discutir isso na mídia o tempo todo, de tipo assim, cresceu o número de coronavírus, mas cresceu por quê? A notícia não é só baseada, teve mais um caso. Não, a gente precisa entender que os casos estão crescendo de coronavírus justamente porque não se tem a prevenção correta. Nós não estamos seguindo as recomendações. Nós, como eu estou falando no geral, nós não estamos seguindo as recomendações da OMS. A gente bateu mais de 20 mil mortes. Sabe? Então, assim, é muito, digamos assim, para mim, é muito difícil de tentar entender isso, sabe? Eu não consigo, quem me conhece... Eu penso, Vicente, que não é politicando, nem politizando nada, Sim. mas isso a gente estuda sobre isso, né? E a gente sabe que o povo, ele segue o seu líder, né? O povo segue o seu líder. Na empresa existe o líder que, através das ações dele, vai ali espelhar outras pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, não, ele está fazendo, eu vou fazer. Então a gente tem esse problema, né? Não cabe politizar, dizer se a coisa está certa, se está errado, mas a gente sabe disso. O povo segue o líder, né? Então, tudo isso baseado em quê? A gente está falando de informação. Então, qual a informação que o povo tem? Que o líder fez isso, isso e isso. Aí o povo vai dizer o quê? Bom, o cara é líder, o cara está lá na frente, está lá em cima. Se ele fez, o que é que o povo vai fazer?
também. Então, a informação que chega acerca do líder, daquele que precisa ser a referência, né, a informação que chega ao povo é essa. Olha, o líder diz que é assim, 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 pode ser feito assim, assim, assim. Aí o povo vai entrar dessa informação que chegou até eles, né? Exatamente. Ô, Marcos, foi interessante você trazer isso aí, porque é o seguinte, ó. Tem um discurso, se o povo não for trabalhar, ele vai morrer de fome, certo? De fato, sim, vai morrer de fome. Só que o povo esquece que tem direito e que o Estado, diante de pandemia ou diante de qualquer outra forma que impeça a pessoa de se virar, o Estado tem que manter as pessoas. Então, as pessoas precisam entender isso. Não é botar as pessoas para a rua, não é ser irresponsáveis. Aí eu vou trazer um cara também que eu gosto muito, que é Norberto Bobbio, que ele fala sobre pobreza política. Ele disse assim, para se ter uma democracia verdadeira, é necessário uma política competente, capaz de dizer não às condições impostas pelas classes dominantes e aos governos assistencialistas e corruptos. O mesmo autor acredita que essa possibilidade de dizer não às classes dominantes é uma alternativa para exercer a cidadania. Então a gente precisa também ter essa notoriedade para a gente dizer não também. Velho, não, peraí, vai devagar, velho. Porque assim, o presidente está falando... Não, que está a crítica, né? A crítica da informação que recebe, a crítica do exemplo que recebe, né? A gente fala tanto disso. Eu não sou... vamos dizer assim, Maria vai com as outras, eu não sou burro de carroça, não sei como é que fala lá, eu tenho minha própria, meu livre-arbítrio, minha escolha, então a gente precisa realmente buscar outras fontes de conhecimento. Hoje a gente vive falando de informação, aí vem a informação que é passada de que tal medicamento não pode. Aí vai em outro lado e diz, não, mas pode colocar, mas baseado em quê? É isso que a gente está falando de informação, desse fluxo de informação, de pessoas que, assim, não sabem do que estão falando, né? Em relação à Covid-19, eu tenho experiência para falar acerca disso, que eu tive situações na família e situações graves, né? Onde hoje as pessoas dizem bem assim, me trazem lá, mandam um texto lá, de alguém lá que fala sobre Covid-19, ou um vídeo de alguém lá que fala isso, que fala aquilo, e eu bato logo para ele, rebato logo de primeiro e digo, rapaz, olha, teoria sem prática não existe. Como uma prática sem ensinamento também não existe. Então é preciso você viver as coisas para poder aprender, mas o que a gente está tentando principalmente é não precisar passar por essa vivência terrível. Né? Então, nesse contexto, é importante a informação, é importante filtrar as informações, é importante saber a fonte da informação, baseado em quê? E se nós estamos falando de informação, nada melhor, gente, do que ser muito crítico em tudo que você recebe. Crítico não quer dizer ser contrário, crítico não quer dizer ser do contra o tempo todo. Crítico é analisar a informação, seja ela qual for, se é a época de pandemia, que seja de pandemia, mais de economia, mais de ciência, de saúde, de ação social, de o que for. É preciso ser crítico da informação que recebe. E o criticar é averiguar, é buscar a fonte, é não apenas receber e duplicar, ou não apenas receber e refutar. É preciso que tudo que chegue às nossas mãos, a gente tenha um senso crítico de verificar aquela informação. Exatamente. Exatamente. E assim, as pessoas também esquecem, viu? O grande problema que aí, nesse caso, como a gente está citando, o cara que é presidente está mandando a galera para a rua, a galera esquece que, se ele ficar doente, ele tem um hospital de primeira que vai cuidar dele. Sabe? No sentido do geral. Ele é o presidente. Então, assim, ele vai ter ele pode ficar doente da maneira que ele for. Ele vai ter um hospital. A maioria das pessoas não tem. Sabe? E vai ter. Essa informação, por exemplo, eu vi gente dizendo, eu vou comprar 10 caixas de cloroquina. Eu não acreditei, velho.
Sabe, velho, eu não acreditei. Então, assim, a gente precisa entender essa questão, sabe? Você trouxe aí agora, que, sabe, que passou momentos. Então, assim, essas informações precisam ser disseminadas, são pessoas reais. E tem gente aqui em Piauí ainda que não está acreditando, sabe? Isso é muito, muito, muito triste. Aí É pega triste, coisas perigoso. Não é só triste, não, é perigoso. perigoso, não é? Demais. Teve uma fake news, eu não sei se você já recebeu, que a galera botou lá que diz que em Manaus a galera estava enterrando um caixão puro, com pedra. Ah, vem com as pedras dentro. Aquela informação era de 3 anos atrás, onde teve uma fraude, uma pesquisa, que eu, se não me engano, foi até o Fantástico que denunciou isso, que estava tendo uma fraude na compra de caixões do município lá de Manaus. Então, assim, as pessoas pegaram isso e jogaram como se fosse uma crítica. E a gente, não, como você falou, a gente não está criticando. Eu não sou esquerda, não sou direita, não estou criticando o governo A, não estou Gente, criticando o B, não estou defendendo nenhum lado, porque os dois lados têm suas culpas impressionantes, sabe? Tem culpas. Agora, historicamente, o Brasil tem uma elite política, né, de grupos hegemônicos que não estão interessados, que nunca estiveram interessados em criar formas para que a gente possa, isso é geral, historicamente, temos a elite não comprometida com interesses sociais e sim por grupos sociais. Isso tanto de esquerda quanto de direita, sabe? Pelo que a gente está vendo, está escutando, não e aí, existe. Vicente, a gente só vai conseguir combater isso, né? Se a gente tiver a criticidade, né? O senso crítico na informação. Enquanto a gente ficar imaginando que é de direita, quem só tem a perna direita é cotó da esquerda, quem só tem a perna esquerda é cotó da direita, certo? E É, tem dificuldade de locomoção do mesmo jeito, certo? verdade. Então, assim, a gente precisa de equilíbrio entre as partes, mas principalmente no âmbito da comunicação social, no âmbito das mídias, né, rádio, TV, jornais, no âmbito do fluxo de informação, que é o nosso tema de hoje. Gente, precisamos ser mais críticos, precisamos Exato. trazer mais para perto a informação, precisamos ser disseminadores. Nós estamos buscando conhecimento numa universidade e nós precisamos pegar esse conhecimento, né, que já foi criticado, que já foi batido, debatido e rebatido várias vezes, pegar esse conhecimento e essa informação e disseminar da forma correta. Tudo que chegar às nossas mãos, nós precisamos ser críticos, né, para depois a gente formar opinião e depois passar essa opinião adiante. Exatamente. Exatamente. Então, é isso, Marcondes. Eu acho que o papo aqui a gente vamos abrir para as perguntas das pessoas, quem tem alguma dúvida, né, para a gente estar perguntando. Acho que foi de suma Isso, uma pergunta. interessante, Isso. muito interessante para mim, velho. Foi um dia muito prazeroso, né, em receber. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de estar podendo participar, de estar podendo dialogar. Eu fiquei mesmo, falei, pô, que legal, vou participar, né? E, enfim, da gente estar trocando essa ideia. Eu também me mobilizou muito também. Eu falei, eu vou estudar, dar uma estudada novamente, aquela preocupação. Mandei até usar para você, rapaz, eu estou super ansioso. Fiquei nervoso no início, fazendo assim, uma maneira de um bate-papo, mas para mim mesmo é sensacional, para a gente poder sentir a energia das pessoas. E para mim foi um papo genial, cara. Eu acho que vamos abrir para as perguntas, né? Se tem algumas perguntas, você que está em casa aí agora, quer fazer. Também fiquei muito Você feliz travou de também de novo? saber que seria você, o Palé. Eu já sabia que a gente ia ter bastante. Como é que tá?
É, parece que travou aqui realmente.